tudo bem? Eu sou o Alex Duarte, bem-vindo a mais um podcast Acelerato. Nosso convidado de hoje é o meu xará Alex Rodrigues. O Alex, ele é CEO e diretor de serviços na Adinfo. A Adinfo é uma empresa especializada em software de ERP e infraestrutura de TI. Então ela presta esse serviço para os seus clientes. Alex, obrigado mais uma vez aí por aceitar o nosso convite, o nosso bate-papo. Vou passar a bola para você agora, falar um pouquinho aí de você, da empresa, para a gente conhecer ela também. Legal. A gente começou ela há muito tempo atrás, quase 20 anos atrás aí, né? Começamos atendendo os clientes de forma bem manual, começamos com sócio, aquela coisa toda, colocamos os atendimentos mais pontuais, né? E era mais fácil de controlar. E conforme foi crescendo, né? A coisa vai andando. Hoje, assim, né? Só complementando até, falando um pouquinho da empresa, mas a gente é parceira aí da TOTVS. A gente veio acompanhando um pouco do crescimento dela, então conforme a gente foi encaixando infra, encaixando atendimento, né, vamos contratando mais gente, né, criando um espaço de escritório, juntando a galera toda, né, e isso é um pouquinho da nossa história aí. Hoje a gente está com alguns clientes, né, bastante clientes aí para ser atendido, né, conseguimos crescer bastante, graças a Deus, né, lógico, né, sempre pensando ali na ajuda do Acelerato, nos ajudou a organizar bastante, né, e hoje a gente está aí no mercado, aí tentando crescer ainda mais, a nossa meta para 2021, né. Opa, tá chegando já, né, passar esse 2020 aí, que foi um ano bem atípico, né, da nossa realidade, né, Alex? Alex, pegando esse gancho aí, você implanta, você fornece o conhecimento, né? E você também continua dando suporte para aquele produto, né? Então, pensando assim, né, dessa forma globalizada, né? Como que foi esse desenvolvimento aí, do ponto de vista de crescimento aí da Adinfo, né? Como que vocês perceberam esse nicho de mercado, como tantas outras, né? E vocês conseguiram aí ter um certo destaque? Hoje, não só com pequenas, né? Mas também ela trabalha com médias e grandes empresas, né? Ela tem, na realidade, o nicho dela há uns anos atrás, coisa aí, logo no início dela, ela começou com pequenas e médias. E depois ela conseguiu ver uma brecha, né? Para as grandes empresas e hoje tem tido bastante sucesso aí com as grandes empresas. Então, assim, eles têm uma separação, as grandes empresas eles atendem praticamente com a equipe deles, as médias empresas e pequenas empresas eles atendem através de franquias e canais, né? E nós somos um dos canais deles. E foi aonde que a gente conseguiu ver ali a entrada, né? A porta de entrada da oportunidade, né? Então, assim, a gente já tem quase uns 2 anos aí ou mais vendendo, né? Hoje a gente vende também, então a gente vende, implanta e dá o suporte, né? Então, a venda em si, nós temos, né? Fazemos, entrevistamos o cliente, visitamos, etc., né? Fazemos a venda, depois a implantação nós temos um projeto que a gente coloca a equipe e depois o que a gente chama de sustentação, né? A gente coloca a sustentação, que é onde que vem aquele vai e vem, pede uma coisinha, ajusta outro e a gente cresce o relacionamento, mantém o relacionamento com o cliente por um bom tempo, porque a gente ajuda. A gente acaba ajudando ele e ele precisando da gente de coisas do dia a dia. Então a gente não é só o suporte, a gente também aconselha, né? A gente também ajuda o pessoal a treinar, né? A conhecer melhor a ferramenta, né? Então, assim, onde que a gente entrou? Onde que a gente achou, né? O nosso foco maior é a implantação de ERP, é consultoria de ERP, e a infra a gente tem um pedacinho lá mais para apoiar os clientes, né? Então a gente apoia os clientes com a infraestrutura, porque é aquela coisa de deixar tudo na mão do cliente, né? Deixar o cliente livre para poder fazer o seu negócio, e a gente cuida da parte da infraestrutura dele. Essa é a nossa ideia. Então tem clientes que têm equipe interna, tem clientes que não têm equipe interna. Então aqueles clientes que não têm equipe interna, a gente entra. Então o sistema está aqui e temos, né, a infraestrutura está desse outro lado. Então às vezes a gente aloca um cara lá internamente, ou às vezes a gente atende, né, depende do tamanho, da estrutura da empresa, né, porque isso também é uma coisa bem interessante, né, porque não necessariamente que a empresa seja de médio porte, que ela tem uma infraestrutura interna. Às vezes essas empresas não têm infraestrutura interna, né, porque elas não vêem a necessidade por causa do negócio e tal, e a gente acaba assumindo isso para eles. Então, vende o sistema, assume a infraestrutura dele, dá o suporte remoto e quando precisa manda alguém ir lá presencial e etc, né? Então, acho que quando a TOTVS cresceu, é onde que a gente também cresceu, que a gente já estava, né,
segurando no pezinho deles. E quando eles cresceram, a gente foi junto, crescendo um pouquinho, e ainda tem abertura, lógico, que o nosso conhecimento, né, senão, modéstia à parte, nosso conhecimento é muito bom do mercado, então isso também nos ajuda bastante, né, porque tem muito profissional no mercado, mas nem sempre todos são confiáveis, todos têm o conhecimento, às vezes falta mão de obra, né, porque às vezes demanda muito projeto, demanda muito serviço, muito suporte, e às vezes a gente não tem mão de obra qualificada, então muitas vezes a gente tem um programa de treinar alguém, né, pegar a pessoa e ensinar ela para nos ajudar a dar suporte. Então a gente tem feito muito nos últimos anos, lógico, deu uma caída com a pandemia, né, a gente estava na força total e a pandemia realmente deu uma travada na gente, mas a gente, graças a Deus, aí estamos de pouquinho voltando aí a ganhar a nossa força aí. Estou sentindo, não sei, né, vocês aí, mas aqui setembro deu um fôlego, né? Parece que as coisas estão voltando ao normal, né, Alex? Parece que vai. Parece. Eu tenho sentido isso mesmo, Alex. Você tocou num ponto aí que eu achei bem interessante na parte de sustentação, né? Qual foi o momento, Alex, que você percebeu, né? A gente é parceiro desde 2016, né? Que foi quando vocês entraram no Acelerato lá. Eu lembro, naquela época, vocês contrataram uma licença e aí começaram aquela questão de estruturar a parte de atendimento, né? Qual foi o feeling ali que você percebeu que você precisava da ferramenta, né? Acho que quando começou a encavalar as solicitações, foi acho que o momento que a gente falou, rapaz, o negócio tá complicado. Quando começou, que a gente controlava na planilha Excel, controlava aquelas ordens, assim, meio que no olho, porque a gente tinha, né, que nem você falou, começava com 1, começava com 2. Na época do Acelerato, a gente, né, pegamos uma licença, a gente pegou meio desconfiado, né, falou, opa, deixa eu ver essa ferramenta aqui. A hora que a gente viu que o negócio, putz, era isso que a gente precisava, a gente olhou, bateu o olho e falou, cara, é isso. E aí foi crescendo, fomos vendo a quantidade de configurações, de filtro que tinha, né, até na época elogio, até hoje elogio, a ferramenta é uma ferramenta excepcional, muito boa, gosto muito de coração mesmo, né? A gente de vez em quando falamos aí, pedimos aí, vocês são muito atenciosos nessa parte, realmente entende a nossa dor e olha para a gente, né? Posso falar isso em nome da Adinfo Consultoria, como o time como completo, né? Então, onde a gente começou a ver que cavalou e a gente não tinha mais ordem, não tinha histórico, né? Não tinha a ordem, saber qual cliente e não posso deixar de comentar também quem trabalhou, né? Porque nossa equipe também precisa de orientação, né? Quem fez o quê, quantas vezes, atendeu bem, não atendeu, teve retorno, né? Então, esse ponto, né? A gente foi onde a gente conseguiu o Acelerato resolver, porque a planilha Excel, imagina, tá lá a planilha Excel, joga lá as informações, o cara liga de qualquer jeito, né? Você vai lá, anota, ele explica de qualquer jeito, não tá nem aí, depois, né? Acaba nem ele sabendo o que ele pediu, nem sabe como pediu, que data pediu, né? Qual foi o histórico, se alguém atendeu, se realmente não atendeu, se parou com a gente, se parou com eles. E quando a ferramenta entrou, a gente tinha um problema, eu falei, cara, não consigo gerenciar tudo isso, né? Então, quando a gente pegou para gerenciar com a ferramenta, a gente começou a entender que a maioria dos problemas não estava com a nossa equipe, né? A maioria dos problemas estava com o cliente que estava desorganizado. E aí a gestão também achou isso, a ferramenta. Então a gente começou a ganhar corpo com os clientes, porque a gestão falou, opa, esses caras aí estão organizando, né? Tá organizado. Agora eles têm o histórico, eles têm os chamados, tem data, tem quem pediu, quando pediu, como fez, né? Que retorno que deu, data prevista que, né? de retorno, etc. Então, o ponto exato que a gente pegou foi esse de encavalar, e a ferramenta nos ajudou assim com excelência, né? Não posso falar que foi uma das dores que eu tirei minha aqui, e eu não esperava, né? Sinceramente não esperava que eu iria ter esse retorno, porque assim, eu achei que eu ia organizar os meus clientes. Na hora que os clientes viram que eu estava realmente organizado e com capacidade de organizar ainda mais, começou a vir mais serviço, né? Então o serviço começou a entrar, começou a fazer, e eles gostando, e ali a sustentação é interessante, porque você sustenta e acaba vindo projetos adicionais, né? E eu falo, opa, o cara tá sustentando legal, então se está sustentando legal, peraí, vamos jogar mais coisa aqui para ele fazer e para sustentar, e vai fazer e sustentar. E aí foi onde que a gente começou a ver, a crescer, né? A realmente entender e organizar, atender no tempo certo, da forma certa, a direcionar nós e
o cliente, né? Quem é que tinha que fazer, porque o cliente no projeto ele também trabalha, né? Alguns não sabem, mas eles também trabalham, eles têm que fazer a parte deles, porque tem coisas que Tem é deles papel fazer. fundamental, né, Alex, dentro do projeto, não tem jeito. Você falou do próprio cliente, né, Alex, de às vezes ele não entender, ele ter a percepção de que ele precisa de um software melhor, ele precisa colocar um RP, ele precisa ter uma infraestrutura de TI, né? Você citou ali no início que o cliente ele não sabia, ele não entendia que ele tinha que ter uma parte de tecnologia ali dentro, né? E muitas vezes você assume o papel da tecnologia dele, porque que ele não tem estrutura, ele não sabe qualificar um profissional para cuidar disso, e aí, consequentemente, ele não tem nem como absorver o conhecimento de que aquilo vai trazer melhoria no processo dele, né? E a mesma coisa a gente tem esse pensamento no Acelerato, né? De trazer esse conhecimento, essa facilidade, de ter essa visão de negócio mais apurada, né? Da gente absorver um controle operacional. É uma dor muito comum, né? Você citou aí agora, né? Devia ter colocado bem antes, né? Porque aí você percebeu que o seu tempo ele estava sendo dedicado, né? E ele estava sendo colocado da forma correta. Você estava despendendo o seu tempo aonde deveria ser despendido, né? Então, você tem uma organização ali agora de SLA, você tem uma organização de prioridade, você sabe o tempo que você está atendendo, se você está no prazo, se você está fora do prazo, né? Então, isso traz um ganho gigantesco, né? E eu arrisco dizer até que a gente consegue ter uma equipe menor, né? Você não precisa de tantas pessoas para atender de uma forma otimizada, de uma forma organizada, né? Até te perguntar isso. Você percebeu isso na sua operação? Percebi. Antes você não dava conta, e aí depois você usando a ferramenta e estruturando o teu processo, sobrou tempo. Exato. Né? Você falou uma coisa bem interessante que realmente a gente percebeu lá, né? Realmente a impressão que nós tínhamos que a gente precisava contratar mais 2, e o fato de a gente contratar a ferramenta, a gente falou, não, a gente dá para colocar mais um cliente para eles atender, né? Não precisa contratar mais ninguém, precisa pegar o cliente e manter a estrutura física. Então isso também ajudou, assim, você tocou num ponto realmente que a gente já acaba, né, esquecendo de comentar, mas foi um ponto muito claro para a gente aqui. Na hora que pegamos que vimos que tem, porque na sustentação, no suporte, né, que a gente acaba dando, o cliente sabe pedir, né, ele vem pedindo. O cliente, quando eu falo cliente, não só, né, cliente externo, às vezes o cliente interno, né, do TI, nós temos clientes que a gente chama de cliente, que a nós é meio que cliente interno, por quê? Porque a gente às vezes é a infraestrutura, a gente é o TI do cliente, né, então a gente o cliente interno, ele sai pedindo, ele não quer saber, ele sai pedindo, então às vezes é só um sim, às vezes é só um não, né, e aí fica aquela tarefa às vezes aberta, ele não quer saber mais da informação, não dá o retorno, então a ferramenta também nos ajuda nesse retorno, né, e a gente coloca a informação, espera, deixa aguardando, né, o cliente dar o retorno, e a própria ferramenta já fala, ó, estou te aguardando, e vou encerrar o chamado. Então essa parte de encerrar, de aguardar, ela acaba trabalhando para nós, né? Então o que antes eu tinha que ter um cara olhando o Excel, vendo que tem a informação para falar, opa, deixa eu ver se eu posso, se eu não posso, para dar aquela qualidade do atendimento do cliente. Hoje a ferramenta ela dá essa qualidade para mim, ela manda a informação, né? Inclusive até a gente implementou uma outra, até que a gente coloca até ter um passo anterior até, né? Então a gente dá aquela tipo, ó, você tá esquecendo de mim, vamos lá, precisa me responder. Tô aguardando o seu retorno pra gente continuar o seu atendimento, né? Exatamente, para depois ele falar, ó, então já que você não quer, né, continuar, agora vamos encerrar o chamado. E mesmo assim ele deixa reabrir. Tem clientes que gostam do e-mail, então o fato de ele responde o e-mail, às vezes a gente até acha engraçado, porque tem cliente que às vezes a gente fala, ó, tá fechando automaticamente, ele responde para falar agradeço. Aí, né, como a ferramenta tem aquela opção de reabrir para o e-mail, ele acaba reabrindo, mas assim, é ótimo, né, é ótimo porque tem uma interação, a gente precisa estar perto do nosso cliente, né, então isso ajuda a gente pra caramba, e isso que você falou da parte de entender que minha equipe conseguia atender muito mais com o que eu tinha e não precisaria contratar mais pessoas, isso teve um ganho assim enorme na parte de renda, né, de rendimento da empresa, de lucro, né, porque a gente acaba com uma estrutura física, né, um custo fixo, consegue atender
mais clientes. Acho que é um sonho, né? O sonho é um operacional mais otimizado, né, Alex? Poxa, É bastante importante. Bom. Eu fico até feliz de escutar isso de você, porque é um dos objetivos, né? A gente vem trabalhando de uns 2 anos para cá, muito mais focado em experiência do usuário e otimizar o tempo do usuário dentro da ferramenta, né? Então, algumas dessas funcionalidades que você citou, a gente vem desenvolvendo até há pouco tempo, né? Então, antes a gente já tinha essa parte aí de finalizar o ticket por falta de interação. Agora a gente consegue mandar uma mensagem antes de finalizar, né? Poxa, não vou ser tão drástico, né? Eu vou cobrar a resposta dele primeiro. E isso tudo a ferramenta está fazendo sozinha, né? O que você vai ter de ganho lá no final? É exatamente o tempo para deixar o seu analista cuidando do que realmente ele tem que analisar naquele momento. Ele não precisa se preocupar, eu tenho que responder, será que o cara me mandou uma mensagem? O chamado finalizou, eu tenho que finalizar porque ele já está 5 dias aberto. Não, a gente está trabalhando forte nisso, em deixar a experiência do usuário o mais próxima possível do que ele realmente tem que se importar, né? E aí a ferramenta trabalhar para ele no sentido de fazer essas automações acontecerem e a gente conseguir administrar de uma forma mais otimizada, né? E aí até pegando esse gancho, Alex, dentro dessa perspectiva, né, de evolução de sistema, a gente sempre tenta ter um relacionamento muito próximo do nosso cliente e entender quais são as necessidades, quais são as dores, o que o sistema tem que evoluir, né? Dentro do seu processo, como que você enxerga essa questão de evolução do seu atendimento, do seu serviço, da sua infra? Como que você enxerga, como que você estrutura isso dentro do seu dia a dia? Uma da estruturação que a gente usa bastante ali para poder entender o dia a dia é os resultados dos atendimentos e os tipos de chamado, categorias, etc. Né? Então a gente vende muito isso para o nosso cliente, assim, essa questão, o seu setor, o seu módulo, o seu usuário, né, tá tendo esses problemas. Aí o que a gente consegue, de certa forma, ajudar o nosso cliente, mostrando para ele, o seu usuário está com dificuldade, não por questão de mandar embora, né? Não vai, manda esse cara embora. Não, cara, ele está precisando de um apoio, não, né? A gente entende que ele é um ser humano e que ele precisa de um apoio e vamos direcionar o treinamento. Então a gente acaba nesse momento falando, vamos vender um treinamento para vocês para poder estruturar esse seu usuário. Ou, né, infelizmente, às vezes acontece de a gente entender também que o usuário é aquele cara, né, que a gente chama de o braço curto, né? Aquele cara que não faz muita coisa. E direcionar para, de repente, chamar ele para uma conversinha com a gestão, etc. Então, esses resultados que a gente consegue ver pelo Acelerato, né? Então, consegue nos direcionar para que a gente consiga ajudar o cliente e, de certa forma, também ajudar a gente também a vender mais coisas, a ajustar problemas do tipo... né, todo dia, toda hora, o cara precisar preencher um campo específico, ou perde muito tempo numa conferência, né, que a gente pode vender uma automação, né, para poder, dar um resultado, olha o resultado, se perde 30 horas com aquilo. Então, às vezes é bom para a gente, é bom para eles, porque o nosso suporte tem clientes que a gente tem valores fixos, né, não é com horas corridas. Então, para a gente é melhor que ele entenda essa parte, né, que ele automatize e que ele ganhe com essa informação concisa, né, de ter uma informação que não precise necessariamente do ser humano, que o ser humano é falho e a gente acaba vendendo. Então a gente usa muito a ferramenta para isso, né, para poder ter esses resultados e tentar indicar melhorias para o cliente, né? E a parte de estruturação fora, extra ferramenta, é a nossa parte comercial hoje que a gente tem feito, tentando fazer um bom trabalho aí, de tentar mostrar para os clientes a TOTUS em si, o quanto que a TOTUS pode trazer de melhoria para eles, e os clientes que já têm TOTUS, o que a gente pode, né, trazer, porque isso também é uma coisa que nos traz bastante resultado, é a questão de a gente conseguir atender, estruturar a área de TI deles, dar o suporte, dar a sustentação deles com um custo um pouquinho menor, né? Que é aquilo que a gente comentou anteriormente. Poxa, né? Eu consigo com meus analistas atender bem mais clientes e nisso eu consigo diluir meu custo e, consequentemente, diminuir meu preço. Então, eu consigo ser mais competitivo no mercado por essa razão, né? Então, a gente tem essa consciência, a gente passa para o cliente, consegue atender e assim vai. Os clientes, né, até uma coisa interessante que os clientes até gostam muito acabam gostando muito do nosso atendimento,
que eles acabam, às vezes, até se empolgando demais, né? Eles falam, poxa, peraí, cara, vamos jogar tudo nesse acelerato aqui, no abrir chamada aqui na Adinfo lá, que os caras resolvem tudo. Aí a gente tem que dar aquela filtrada, falar, gente, peraí, aí... Você vira central de atendimento, né, Alex? Poxa... Da empresa, né? A ideia é mais ou menos essa, não é um problema para nós, mas só que daí eles acabam transferindo a responsabilidade, né? Se você deixar, você transfere a responsabilidade que é deles para nós. Então, de novo, a gente pega o histórico, consegue entender. É que, de certa forma, né, obviamente, a tecnologia ela tende a absorver um pouquinho de conhecimento de cada módulo, né? Você trabalha com RP. O RP ele vai dar sustentação para várias áreas da empresa, né? Tem contábil, financeiro, produção, fábrica. Então, você tem uma sustentação ali do coração da empresa. Então, de certa forma, você tem que conhecer um pouquinho da regra de negócio de cada área, né? E aí cria-se a dúvida, né? Ou o entendimento de que você é o centro, né? De solução de todos os módulos. Muitas vezes não. E é engraçado que você falou, porque às vezes tem coisas que para eles pedirem, falarem para a gerência deles, para a diretoria deles, eles abrem chamado para a gente. Aí a gente até olha lá e fala, cara, gente, isso aí não é a gente que decide, a gente tem o conhecimento, nossos consultores são especializados, entendem, né? Tem conhecimento da área de controladoria, do faturamento, do financeiro, do fiscal, eles entendem bem, mas eles não podem decidir, né? Por isso, poxa, tem coisas, questões de informações tributárias, informações às vezes de financeiro, de autorização, etc, né? Então é um pouquinho do dia a dia que é engraçado, né? Que a gente acaba passando, mas que a gente filtra e repassa, copia, né? Coloca, adiciona lá o seguidor e fala, gente, ó, você tem que ver aí para a sua gerência, né? E tal, e bota ele no meio e ele geralmente... E quando a gente não responde a própria gerência ou diretoria também, tá? Às vezes a diretoria vem pedir pra gente conselho contábil, conselho, né? Mas a gente, de certa forma, né, que a gente fala, a gente tem analistas, tem técnicos e tem consultores, né? Mas é lógico que... São especialistas, né, em cada módulo, até para você conseguir implantar o sistema, criar a estrutura de trabalho e trazer ele para dentro, né, do sistema de forma bem otimizada. Quando a gente tem um consultor, né, quando a gente tem um consultor, aí o atendimento já não é bem via chamada, né? Aí tem que ter pegar a documentação, analisar, muitas vezes visitar presencial. Aqui hoje, de certa forma, a pandemia trouxe isso pra gente, uma coisa boa, né? Essa abertura do home office, né? Hoje, antes o pessoal era muito fechado, não, peraí, não, vem pra cá. Aí você perdia 1 hora, 2 horas, às vezes, para chegar no cliente, fazer aquela reunião que você, numa ligação, poderia ter resolvido, numa videochamada, numa conferência, né? Mas ele queria muito, né? Então, essa pandemia mostrou que, falou assim, gente, não precisa ter essa reunião, né? Então, a gente tem feito muitos atendimentos via videochamada, né? Usando ferramentas aí do mercado, Zoom, Skype, Meet, Google Meet, né? E etc, né? Então, a gente tem feito bastante, tem nos ajudado, né, com esse atendimento. Então, quando a gente vai prestar a consultoria em si, óbvio, se for alguma coisa pontual, a equipe interna se conversa, né, coloca o consultor no chamado, ou ele responde, às vezes por e-mail mesmo, e acaba pontualmente. Mas tem coisas que às vezes excede, né? Aí o cara quer fazer uma estruturação de um novo imposto, ou uma estruturação de um custo de uma mercadoria, aí isso exige uma análise, exige rever o processo, etc., né, que não é, né, via de chamada que a gente consegue atender. Mas ele, né, origina pra gente, faz a origem, né? Virou uma realidade, né, Alex, essa questão aí de você usar a tecnologia a seu favor, né? A gente está percebendo, né, você citou aí no início da conversa que setembro começou a melhorar as coisas e tal, a gente já tem tido uma percepção de mercado das empresas quererem controlar melhor a distância, né? E aí as ferramentas convencionais você não consegue ter esse feeling, né? Você usando o Acelerato, por exemplo, você consegue saber o que está acontecendo, suas filas de atendimento, o que cada um está trabalhando no momento. Exato. Isso é uma tendência do mercado, não tem como voltar atrás. E eu acho que nunca vai ser como antes, tá? Eu acho que grande parte das empresas, principalmente de tecnologia, elas vão ter uma aceitação maior com a questão do home office, né? Eu posso citar a Bluesoft, por exemplo, né? A Acelerata da Bluesoft, a gente tem ali mais de 100 funcionários, a gente está 100% home office, né? E a gente nunca teve essa experiência na empresa. E assim, a gente teve tanta assertividade em trabalhar dessa maneira que eu acho que a tendência agora é se tornar
uma realidade dentro do fluxo operacional lá da Bullsoft, né? Ter cada vez mais pessoas tendo essa liberdade de trabalhar home office e continuarem sendo produtivas. Você comentou também, a gente teve essa visão, aquilo, né, que a gente tinha comentado, às vezes a gente no presencial, a gente acaba, né, ao invés de olhar a ferramenta, a gente às vezes prefere ir lá e dar um oi, né, ver se todo mundo tá certinho, tá tudo tranquilo e tal. E com o home office a gente foi obrigado a se adequar a novos tipos de controle, a novos tipos de analisar o que está acontecendo e tal. Então, a ferramenta do Accelerator ela nos ajudou também bastante nisso. Então, assim, a gente teve que ter uma reunião, lógico, para intensificar isso, né? Para falar, gente, ó, a única forma de eu saber o que vocês estão fazendo, aonde, como, é a ferramenta. Então, a gente fez uma reunião e falou, gente, vocês vão ter que colocar qual o chamado que vocês estão atendendo, né? Para que quando eu chegar e ver, quando eu achar que tem que olhar, né? No caso, eu olho menos, mas eu tenho um coordenador justamente para cuidar desse desempenho, dessa eficácia, né, no atendimento, e ele controla por ali. E logicamente que às vezes a gente dá aquela bisoiada, né, vamos lá olhar para ver, deixa eu ver se o coordenador também está trabalhando, né, vamos ver se ele está mantendo a equipe, se a equipe está certinho. Então isso ajudou muito, né, até porque às vezes tem que hora que a gente atende o cliente diretamente, liga para a gente e fala, ó, estou precisando de uma prioridade nesse chamado, etc. E a gente bate lá, abre o chamado, vê se está sendo atendido, qual foi o último dia que atendeu, né? E se ele pode parar um chamado para atender o outro, porque às vezes, né, um tem menos prioridade que o outro, e assim vai. Então, a ferramenta também nos ajudou muito nesse home office. Eu diria que ela foi assim, o fato de ela ter, né, de ter a ferramenta, foi uma coisa assim que nos ajudou bastante nessa migração de sair do presencial para o home office. E é que nem você falou, isso também né, com a nossa equipe ali, temos a intenção de provavelmente não voltar tão cedo. Lógico, eu entendo que vai ter uma reunião presencial, acho que vai ter que ter um corpo a corpo, vai ter que ter um cafezinho de vez em quando, mas assim, uma vez por semana, não todo mundo, uma hora uma equipe, outra hora outra, né, de coisas um pouco mais pontuais, ou às vezes, né, não sei, né, vocês aí como é que vocês estão sofrendo, mas às vezes a gente quer respirar outro ar, né, às vezes a gente quer falar, pô, cansei da minha mesa do home office. É um problema social, né, Alex, essa questão, eu não digo nem, assim, questão de trabalho profissional, né, até no pessoal, se tornou uma questão social no sentido de você ter essa liberdade, de você andar, passear, visitar um familiar, né? Não é uma questão só profissional, ela levou também para o pessoal. A cabeça das pessoas está um pouquinho diferente, né? Estão um pouco mais estressadas, né? Por conta desse isolamento social. Isso é uma realidade hoje, mas eu acho que a tendência agora é ir melhorando aos poucos, né? À medida que for controlada a pandemia. Você citou uma coisa aí que eu achei muito interessante, né? Eu até queria reforçar. Você falou que com os dados do Accelerator, você consegue ter uma força de negociação maior, né? Porque você consegue coletar dados, né? E conseguir entender quais os departamentos que estão com dor, que tem uma pessoa que tem maiores dúvidas e precisa de um treinamento, né? Uma pessoa que é reincidente, abre o mesmo problema, a mesma dúvida, né? Então, eu achei bastante interessante esse ponto aí, né? Porque é uma coisa que eu gosto de falar, mas é difícil da gente evidenciar, de provar, né? E vendo do teu ponto de vista, você dizer que é importante, né, você entender o processo dentro da empresa, porque você não está levando só um sistema, você está levando um novo método, um novo processo, e às vezes a empresa ela não está preparada para isso, ou tem áreas na empresa que não estão preparadas, e com a gestão que você vai fazer, você vai conseguir entender, você vai conseguir melhorar, você vai poder, de fato, né, como o nome da Odinfo diz, consultoria, né? Você vai dar uma consultoria e melhorar o processo do cliente, não só através de sistema, mas também através das pessoas que estão envolvidas, né? E isso eu achei bem interessante. Isso é uma coisa que realmente nos ajuda bastante, a gente tem feito bastante essa dor, assim, identificar, como você falou, não só os usuários, né, para dar treinamento, as rotinas, o setor, às vezes, tá? Às vezes o setor também, então, como a gente modulariza, lá no caso do TOTOS modular, acaba afetando um setor diretamente, um módulo para cada setor, né? Afetando assim, né? O módulo faturamento, geralmente o pessoal que emite notas que faz né? Usa o módulo faturamento, mas às vezes tem estoque, compras, etc, tem algumas coisas assim, mas a gente direciona e fala assim, gente, olha aqui,
né? Vocês estão aqui ou precisando de muito treinamento, ou vocês realmente precisam, às vezes até já surgiu revitalização, né? A gente pegar e vender uma revitalização. Gente, ó, porque veio de alguma outra empresa, etc. Ó, isso aqui você tem que revitalizar, vão ter que pegar, ó, isso aqui vocês estão reclamando de tudo isso aqui, mas olha o processo, como é que vocês estão, olha aqui o número de atendimento que vocês estão precisando para esse setor, vamos dar né? Então isso realmente é uma coisa que nos ajuda bastante. E até de modo comparativo, né, Alex? Você já tem resultados, né? Obviamente você já tem cases de sucesso dentro da sua carteira, né? E comparativamente você tem como evidenciar, como provar ali, exato, né, que existe um resultado positivo, né? E o uso de uma ferramenta, da potencialização do seu atendimento, vai trazer também a qualidade aí e mais sucesso, né, dentro dos seus novos clientes, né, e até das revitalizações que você faz, né, durante aí o processo de atendimento e de cuidar do cliente ali, né. Esse trabalho aí de Customer Success que obviamente vocês também fazem, né, para poder manter a qualidade e o atendimento ali sadio. Queria te perguntar aí das funcionalidades do Acelerato, o que você consegue destacar para mim, que no dia a dia você, né, gosta de usar, ou um relatório que você curte, né, dar uma olhada e olhar ali como que tá os indicadores do time. Eu gosto muito dos dashboards, né, os dashboards inicial ali, foi uma coisa ali que nossa, ali ajudou a gente, assim, sensacional, principalmente eu, né, porque geralmente a gente usa... A visão gerencial, né? A visão gerencial, que é o macro ali, a gente bate o olho e já entende tudo que está acontecendo, quais são os clientes que tá precisando de mais atenção, quem é que está com menos chamado, né, a questão das equipes que tem ali para a gente separar. Então, assim, o dashboard para mim é sensacional, mas assim, eu sou suspeito para falar porque, né, eu me apaixonei pela ferramenta desde o primeiro dia que eu comecei a usar, dos pouquinhos, né, até que eu queria uma ferramenta um pouco, eu esperava uma coisa um pouco mais simples. Quando eu fui vendo a quantidade de coisas que eu podia configurar e o que eu poderia, né, porque eu sou do sistema, né, então a gente bate o olho e fala, caramba, a gente pode crescer aqui, pode crescer ali, pode fazer. Então conforme a gente foi vendo, eu falei, pô, eu não preciso só controlar a ordem, né? Eu posso controlar, né, a categoria, posso controlar o cliente, o analista, o usuário, né? Então ali a gente foi crescendo cada vez mais. Então assim, voltando, destaque, dashboard, relatório de acompanhamento também é muito interessante, relatório de horas também é muito bacana, a ordem de atendimento de status, né, que a gente já falamos há um tempo, foi uma coisa também que deixou a gente muito interessante para poder ajudar a gente, quem a gente deve atender, né, em que ordem que a gente deve atender. Isso, assim, é uma das coisas assim, que eu mais uso, que eu vejo que a galera usa bastante, né, a questão do privado, do comentário privado, cara, muita coisa, tem muita coisa boa, assim, que a gente gosta muito, né, eu particularmente gosto muito das funcionalidades que tem lá. Poxa, eu fico feliz, cara, e assim, até pegando o gancho, viu, você citou de dashboard, eu também adoro os dashboards, né, para poder acompanhar, e agora a gente começou o projeto novo do aplicativo do Acelerato, né, a gente lançou recentemente com algumas funções, né, até pedi para você baixar, eu achei que você já tinha baixado até, viu, Alex? Mas vou pedir então para você baixar aí, já começar a usar o nosso aplicativo. Ele faz algumas funções iniciais, né? Você pode consultar os chamados. Agora a gente está lançando também você comentar, trocar de etapa. Em breve vai poder abrir chamado pelo aplicativo, né? É uma interface totalmente diferente, mais otimizada para o mobile mesmo. E uma coisa já que eu estou trabalhando com a nossa analista de negócio é implementar os dashboards no aplicativo, né? Então, eu acho extremamente importante ter esses indicadores ali na palma da mão. Apesar que o Acelerato já funciona bem ali, né, se você acessar pelo browser, ele já funciona bacana. Mas o aplicativo, ele vai estar com uma resposta, uma adaptação muito mais assertiva, né? Alex, a gente vai encerrando o nosso papo aí. Eu queria agradecer mais uma vez aí, né, você ter aceitado o nosso convite. É sempre bom entender o ponto de vista do cliente, saber um pouquinho, né, da sua história, compartilhar um pouquinho também de como a Acelerato também pode apoiar nesse processo, né? É bem legal conhecer essas histórias. E eu queria agora te perguntar não, né?
Queria que você falasse aí um pouquinho, para quem quer conhecer mais sobre a Dinfo, né? Como que faz, quais os canais aí de comunicação para o pessoal aí? Bacana. Hoje, canal de comunicação, nós temos nosso site, www.adinfoconsultoria.com.br, por e-mail, WhatsApp, né, eu posso, né, colocar o e-mail, a gente tem o adinfo@adinfoconsultoria.com.br, né, o WhatsApp é o 11 2431 0500, precisar aí de sistemas ERP no geral, lógico que nosso foco maior é TOTS, né, a gente atende, né, o consultoria ERP no geral, né? Então, o nosso foco, nossa ferramenta que a gente mais indica, que a gente tem mais equipe, é a ferramenta da TOTS, né? E infraestrutura de TI, tudo que a gente falou também, precisando, a gente também apoia na infra, né? Com servidores, redes e etc. Nós também fazemos essa parte. Precisando só entrar em contato, a gente vai estar pronto para atender e abrir. E como é que fala? Abrir os chamados aí, né? Depois abrir os chamados depois no Acelerato, que nós ajudamos muito, mas brincadeira à parte é isso. A gente vai dar o melhor atendimento e encaixar na melhor forma de atender os nossos clientes aí. Alex, excelente, muito obrigado, né? Obrigado, pessoal, por acompanhar aí mais um bate-papo do Acelerato. Para quem quiser conhecer mais do Acelerato, é só entrar no www.acelerato.com ou manda e-mail para contato@acelerato.com. É isso aí, pessoal. Obrigado, um grande abraço.